Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos falar sobre um tema que todo mundo gosta: mercado pet. Para você ter uma ideia da relevância deste segmento, o mercado pet brasileiro ultrapassou 75 bilhões de reais, com mais de 150 milhões de animais de estimação, consolidando-se como um dos setores econômicos mais fortes do país. O Brasil é hoje o terceiro maior mercado pet do mundo. Com mais de 166 mil médicos veterinários em atividade, segundo a demografia da medicina veterinária, o Brasil reforça o papel essencial dessa profissão para o desenvolvimento do país. Muito além dos cuidados clínicos, o médico veterinário é protagonista em áreas que vão da segurança alimentar à sustentabilidade ambiental, com impacto direto na economia e na saúde pública. Estou recebendo com muita alegria, neste episódio do podcast Panorama de Negócios, o Dr. Francis Flozzi, médico veterinário e diretor-geral da Faculdade Qualitas. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Dr. Francis Flozzi, é um prazer imenso. Quero agradecer o senhor ter aceito o convite de participar comigo dessa entrevista do Panorama de Negócios. Já há bastante tempo que eu queria trazer o senhor aqui para a gente falar de um mercado que é um mercado apaixonante, viu? E também para falar sobre a Qualitas, que completou nesse ano agora 23 anos. Não é isso? Exatamente. Bom, eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, e principalmente porque nós vamos levar informação e conhecimento aos seus ouvintes e seus telespectadores. O doutor Francis, o senhor sabe que a gente, até antes de começar, a gente estava conversando, né? Que quando você fala em medicina veterinária, muitas vezes as pessoas associam assim: veterinário atende pet. Pet o que é? Cachorro e gato. Só que o universo de animais, por exemplo, de estimação, é imenso, né? Eu, por exemplo, tenho um porquinho da Índia, né? A filha da minha namorada tem um coelho. Então, assim, são animais, por exemplo, que eu tenho percebido, hamster, sírio. É um mercado que ainda é tímido ainda, mas as pessoas estão gostando. Aí vem a dúvida. Porque, por exemplo, na medicina veterinária, e é isso que eu queria até falar com o senhor, a maioria pensa assim: é veterinário que atende gato e cachorro. E tem dentro da medicina veterinária os especialistas, por exemplo, como é na medicina humana, né? Quer dizer, você tem o médico, o cardiologista, você tem, né, o que trata de o geriatra, que trata de pessoas idosas. Mas como é que está esse mercado hoje, doutor? Bom, vamos por partes. Primeiro, você está falando que você é proprietário de um porquinho da Índia, a sua namorada tem um coelho, não sei quem tem um hamster. Ele está classificado em pets exóticos. Tá. E não é esse mercado pequeno que você está achando, não. É mesmo? Eles já são 5 milhões de animais hoje no mercado brasileiro. Então, dentro desses 160 que você acabou de passar para os seus ouvintes, 5 milhões são esses pets exóticos. Olha, e aí tem coisas também exóticas mesmo, né? Como cobra, aranha, né? As salamandras, os lagartos, né? Então existe aí um mercado bem diferenciado que a gente classifica como pets exóticos. Inclusive a faculdade tem um curso específico para esse tipo de animal, que obviamente não tem nada a ver com cão nem com gato.
E aí também tem um outro animal que às vezes a gente deixa muito de lado, que são as aves. Sim, sim. Tem as aves de companhia e as aves canoras, aquelas que cantam, que têm os cantos específicos, e ainda tem os psitacídeos, onde o mais conhecido é o papagaio. Sim. Mas tem as araras, todas que hoje são criadas por criadouros oficiais regulamentados pelo IBAMA. Então, para você ter uma noção, né, o mercado é muito grande. Então há necessidade do médico veterinário hoje ter uma especialização, porque é muito difícil. Então eu já digo para os meus alunos há muito tempo que é muito difícil você conhecer do focinho ao rabo. Não tem condição. Você citou aí da cardiologia, mas nós somos mais de 30 especialidades médicas e cirúrgicas. Na medicina veterinária? Na medicina veterinária. Olha, que curioso. Que acompanha passo a passo a medicina humana. Aliás, a medicina veterinária, ela anda ao lado da medicina humana. E se nós aqui formos realmente puxar a sardinha para o meu lado, tudo que é feito hoje na humana se testou antes nos animais. Sim, desde sim. o transplante cardíaco, né, do Bernard, enfim, né, a ovelha, Dolly, quer dizer, você está vendo que tudo é feito antes, testado. Então, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, o treinamento é feito nos animais, né? Então, para isso precisa do médico veterinário. Por exemplo, eu fiz uma visita ao Hospital do Amor, lá em Barretos, e lá existe um veterinário com os animais. Lá trabalha-se muito em suíno, porque eles são muito semelhantes ao humano. Toda a fisiologia suína é muito parecida com o humano, porque ele é onívoro, ele come de tudo, como nós também o fazemos. E a pediatria é usada no pet da sua namorada. E em coelhos, por quê? Porque, obviamente, é muito parecido, só que os órgãos são menores, né, em função do tamanho do animal. Então, o treinamento é feito em coelhos e em suínos. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o nosso curso de oftalmologia veterinária, ele é totalmente treinado em olhos de suíno. Porque é exatamente igual ao nosso, para que depois a gente possa passar para os cães, que também é muito parecido, só aí muda o lance dos bastonetes, de cores, mas todo o processo fisiológico é exatamente igual. Então o mercado é amplo, né? Muito maior do que a gente às vezes imagina. É o que você falou. Essa coisa, o veterinário cuida de cachorro de madame. Não. Você já disse muito bem. Existe uma tríade em cima da medicina veterinária. Não só a saúde animal, nós temos a saúde humana também. Porque a gente trabalha com a inspeção dos alimentos, com a vigilância sanitária. Uma coisa que eu falo, e às vezes as pessoas às vezes até se assustam, o mel. O mel é de nossa responsabilidade. Porque vem do animal, vem da abelha. Ela é um animal. Né? Então é da responsabilidade do médico veterinário. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês cuidam de mel? Cuidamos do mel, sim, como cuidamos do leite, né? Enfim, e todos os subprodutos que dele podem ser desenvolvidos. Então é muito amplo esse mercado, é muito amplo. E mais ainda a saúde ambiental. Porque tudo que a gente faz para manter um animal no ambiente está relacionado com o ambiental. Porque se a gente fizer algo errado, nós vamos fazer algo de mal para o meio ambiente. Ou o ar, ou o solo, ou a água, até que a gente está precisando fornecer para esses animais. Aí vem as criações, né? Aí já vem a produção, né, de aves, suínos, peixes, bovinos, equinos, caprinos, isso aí vai longe. O doutor, você sabe que uma coisa que corta o coração é quando a gente vê, por exemplo, no período de seca. É uma questão não só de Brasil, né? A gente já viu isso daí, inclusive nos Estados Unidos e tal, das queimadas. Sim. Né? E muitos biomas que muitas vezes são atingidos por queimadas demoradas, né? E isso afeta
obviamente, a fauna, Sim. né? E aí, por exemplo, a gente sabe que a natureza, que eu digo assim, planta, né? Ela consegue se recuperar. Certo. Mas quando a gente fala, por exemplo, em perda de vidas, tá, de animais, eu acho que é importante você que está acompanhando ter uma ideia disso daí, né? Essa recuperação dessa fauna muitas vezes pode levar vários e vários anos, né, doutor? Ou até não. Ou não, né? Exatamente. Porque se você tiver a perda de indivíduos que já são poucos, Sim. que já estão em extinção, né? Então nós temos problema com os veados, nós temos problema com os tamanduás, que são animais que normalmente são prejudicados nessas catástrofes. Sim. Mas nós temos curso disso também, tá? Ah, é? A gente prepara o médico veterinário para trabalhar junto a isso, porque há um trabalho muito forte do médico veterinário em cima dessas grandes queimadas, como houve no Pantanal recentemente, né? Mas aí a preocupação que você está dizendo aí de anos e anos, às vezes pode levar anos para a recuperação, mas às vezes se pegar alguma espécie que está em extinção, aí dificilmente a gente vai conseguir recuperar aquilo, a não ser contar com os animais que estão em zoológicos, ou em setas, ou em criadouros particulares, que hoje também está muito restrito, porque as leis são muito exigentes, então os criadouros hoje são um número muito pequeno, porque exigem muita burocracia do governo, né, do Estado, então diminuiu muito. Eu sei porque eu fui dessa área, né, minha especialização é aves e animais silvestres, e eu atendia vários criadouros aqui na região hoje que já não existem mais. Que curioso. Por causa da burocracia que é muito exigente em cima disso. Então ficou apenas com os órgãos que obviamente são ou municipais, ou estaduais, ou federais, que é o IBAMA, né, os zoológicos e os CETAS. Agora, o doutor Francis, como é que fica, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, e aqui em Campinas nós temos zoológico, né? Grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Cuidado com essa... Zoológico? Sei não, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa, doutor, como é que fica, por exemplo, porque são veterinários, né? Com foco em atender, por exemplo, tigre, leão, né? Macacos. Na faculdade hoje, quando a gente fala da Qualitas, existe uma formação específica para esse tipo de profissional? Quer dizer, ele tem uma formação voltada para o atendimento e existe segmento, por exemplo, atende-se esse médico veterinário, ele é habilitado para atender, por exemplo, tigres, o outro para atender leão, o outro para atender macaco, só para as pessoas terem uma ideia de como é que é esse mercado e da grandiosidade dele. Vamos lá, vamos pelo início. Na graduação isso não existe. Tá. Uhum. Na faculdade, que hoje são 5 anos, né, presenciais, a veterinária não tem nada IAD, é todo presencial, são 5 anos, né, de curso, mas aí é um conhecimento geral, não é dado a especificidade. Tá. Agora, você falando, para cuidar de felinos ou de mamíferos, no caso do macaco, aí você precisa buscar uma pós-graduação. Aí, no caso dos animais que você citou, aí então é uma pós-graduação em animais selvagens. Tá. Porque são animais que vêm de outros países, eles não são da nossa fauna. Não são, né? Você citou o tigre, o leão, eles não são da nossa fauna. Obviamente, um tigre é muito ali próximo da onça, mas aí tudo bem, você sabendo atender um tigre, você sabe atender uma onça, né? Mas o leão não tem aqui ele é um mamífero, mas não tem nada que... Nós não temos um animal brasileiro ou na América do Sul que se pareça com o leão. Então você precisa fazer essa pós-graduação em animais selvagens.
Então aí você vai ter o conhecimento teórico e a prática toda é feita em zoológicos. Então hoje nós somos parceiros do Zoológico de São Paulo, do Rio de Janeiro, de BH, enfim, aonde eu tenho a formação dos especialistas, nós temos o local certo para eles lá e vivenciarem isso. Ok? Uma questão, doutor, que chama muita atenção, e esse mercado pet, né, ele cresce assim numa proporção fantástica. Né? 10% ao ano. Um número, né, significativo. Nossa, o que cresce 10% hoje? Só os impostos. Exatamente. Mas uma coisa que chama muita atenção, doutor Francis, é o seguinte. E tem tido uma adesão muito, muito intensa do plano médico veterinário, né? Inclusive, em Campinas e tal, tem, sim, inclusive veterinários que funcionam 24 horas. Né? Na verdade, isso é uma condição socioeconômica, né? Uhum. É óbvio que você se especializando, você tendo uma clínica, você tendo um hospital todo ele equipado, obviamente isso demanda um investimento alto. Você precisa realmente ter um recebimento, né? Ter um ressarcimento desse todo investimento. O que acontece? A população, né, atualmente, né, nos estágios que nós estamos, economicamente, às vezes não tem condição. Então o plano de saúde, ele vem para atender vamos dizer assim, talvez aí, sei lá, 80% da população, né, que possa pagar uma mensalidade razoável e ter os atendimentos. Então, sim, existe, eles são até parecidos com os planos nossos, e aí, obviamente, você tem que fazer uma análise, porque existe o plano I, o plano B, o plano C, né? Então, aí tem que dar uma olhada para ver aquele que mais se enquadra. A maioria hoje dos hospitais veterinários, eles já produzem os próprios planos. Uhum. Então, o próprio hospital veterinário, ele já cria o plano de atendimento para o seu cliente, oferecendo, obviamente, o atendimento ao paciente, ou um ou dois, né? Você, por exemplo, você pode ir lá e montar um plano para o seu porquinho da Índia, não tem problema nenhum. E tem, obviamente, as empresas, né? Vamos fazer propaganda delas aqui, porque elas, né, não estão nos ajudando hoje aqui, mas existem empresas que hoje vendem, né, semelhante às empresas humanas, entendeu? E às vezes também dá problema, como nós temos na empresa humana, que aí não tem um atendimento de acordo, essas coisas todas, né? Então precisa saber muito bem escolher. Existem os bons, existem os regulares, mas também, infelizmente, existem os maus. Ô, doutor, eu queria repercutir com o senhor uma questão importante, que é no campo da saúde única. É um conceito que eu não sei se é um conceito relativamente novo, né? Mas que reconhece a interdependência entre saúde humana, animal e ambiental. Por que eu estou repercutindo isso com o Dr. Francis, gente? Porque é um ponto extremamente importante. E você que está acompanhando o Panorama de Negócios nesse momento, logo no início do nosso bate-papo, né, o doutor falou muito sobre essa questão ambiental, né? Do meio ambiente, da saúde humana, da questão animal. E aí eu gostaria de aprofundar com o senhor sobre essa questão, que eu acho que é extremamente importante e para as pessoas que estão acompanhando entenderem sobre essa relevância, doutor. Infelizmente, a gente está meio cético com isso, porque ela realmente é nova. Uhum. Essa lei do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura é de 2011, uhum. Que nós, médicos veterinários, somos da Saúde Única, que é o NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
Por quê? Porque existem as zoonoses, que são as doenças comuns e ao animal. E nós temos um conhecimento muito bom em saúde pública, que também faz com que a gente possa levar esse conhecimento, essa orientação para as famílias. Sim. Normalmente famílias carentes, que é onde normalmente necessitam e não têm essa orientação, né? Então, por exemplo, a verminose, ela é uma zoonose. Ela está no animal, mas ela está na criança, ela está no adulto, né? E isso vem para o meio ambiente. E aí contamina o meio ambiente. É por isso que entra o meio ambiente nessa história, nessa tríade que nós temos que estar atento. A própria cuidados com a higiene pessoal da família está relativamente direto à saúde das crianças e da família, porque às vezes você vê as crianças andando descalças, sem camisa, apenas com um shortinho e pisando em poças d'água, em às vezes contato com fezes, ou humana ou fezes animal. A praia, você vê, né? Pô, que legal praia, né? Todo mundo gosta de praia. Sim, claro. Quem não gosta? Precisa tomar cuidado com a praia, porque a praia também pode ser um lugar de contaminação. E é de responsabilidade do médico veterinário saber se ali há ovos, se há verminose naquelas areias que possa contaminar as pessoas. Então o bicho geográfico, né, que é talvez aí o mais comum e o conhecido, ele vem de um verme de cachorro. E às vezes na praia você vê aqueles cachorros errantes, gatos, né? Então tudo isso faz parte da saúde única. Mas, infelizmente, os nossos dirigentes públicos não dão muita atenção para isso. Isso é uma preocupação. Não é um reclamo meu, acho que meu e da minha profissão em geral, posso falar em nome dos médicos veterinários do Brasil, entendeu? Porque nós não somos contratados para fazer parte das equipes. Apesar de um erro enorme. Apesar de existir a lei. Mas aí o que entra política, entra financeiro, porque obviamente você vai ter que me pagar um salário, né, de um médico, né, para que eu participe dessa equipe que às vezes ela é mínima e não faz um amplo serviço nas comunidades onde é necessário. Porque você tem que trabalhar nas comunidades, né? Na faculdade nós temos algumas ações, fizemos ação agora do câncer de mama, né, em outubro, né, que é Outubro Rosa, fizemos junto com a polícia militar, os bombeiros que nos ajudou, usamos até o local deles lá para atrair as pessoas e orientar, e agora vamos fazer em novembro o câncer de próstata, que é o Novembro Azul, e juntamente com o Novembro Azul nós vamos fazer o projeto Parasita, né, que é sobre a verminose. Aí tem que falar da lavagem das frutas, da lavagem dos legumes, das verduras, todas essas coisas, tomar esse cuidado todo com a higiene da mão, do corpo, tudo isso está inserido na medicina veterinária. Ô doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte, por exemplo, relacionado ao cachorro. As pessoas costumam dizer que o cachorro é o melhor amigo do homem, né? Eu já tive gato, já tive cachorro. O gato ele é mais independente, né? O cachorro é mais dependente. Mas eu me lembro, numa fase da minha vida, eu não morava aqui em Campinas, eu morava no Rio, que eu sou carioca. Eu morava numa casa que eu tinha 20 gatos. Nossa. E tinha uma cachorra. E é tão interessante, por exemplo, como muitas vezes esses animais nos conhecem. Eu me lembro que eu chegava em casa, eu trabalhava numa emissora de rádio, lá no Rio, que eu entrava às 11 horas e saía às 4 horas da tarde. Quando eu chegava em casa, os bichos estavam todos em volta da porta, e quando eu entrava, um por um, vinha como se fosse assim me cumprimentar. Então o gato rodava
Isso, pelas ele minhas passa entre pernas as e tal. pernas, isso. Saía um, vinha outro. É a maneira dele te agradar. E a exato. cachorra, né, que eu tinha, que era uma cachorra. Eu tenho 1,70 m, essa cachorra em pé ela era maior do que eu. E ela era uma mistura de vira-lata com pastor. Era um pastor alemão idêntico, de orelha caída. É. Que o pastor tem a orelha em pé. Exato. Aí vinha. E era tão curioso, porque a cachorra, ela comia a ração dos gatos, ela não gostava da ração de cachorro. E assim, os gatos só se aproximavam para comer a ração depois que ela comia. Sim. Não? É. Mas é uma coisa muito interessante, doutor, é que eu me lembro que às vezes tem um dia que você não está bem, você não está legal, né? Você está chateado com alguma coisa e tal. E eu me lembro que eu deitava no sofá na sala, vinha um por um dos gatos, pulava na minha barriga e ficava. Aí saía um, vinha outro. Essa ligação, por exemplo, do animal, do pet, né? Que é o cachorro e o gato, mesmo o gato sendo mais independente, isso é muito, muito forte, né, doutor? O animal, ele tem realmente essa sensibilidade quase que humana, né? Dessa relação, dessa identidade, doutor? Olha, sem dúvida. Aliás, eu acho que eles te recebem melhor em casa do que, é verdade? do que a patroa, né? É verdade. É engraçado. Às vezes está acontecendo alguma coisa, ou de um lado ou do outro, para eles tudo é festa. Não, existe essa identidade. E essa identidade, a gente às vezes até fala que está num plano mais espiritual, sim, até do que no plano físico, né? Mas aí entram uma série de coisas. Aí entra o som da sua voz, entra o seu feromônio, o seu cheiro, aquilo que você exala, o perfume que você usa, o desodorante que você usa, o shampoo que você usa no cabelo. Então, tudo isso faz com que ele identifique que é você e que você é o proprietário, é o responsável por ele. E ali você não vai maltratá-lo de forma nenhuma. Muito pelo contrário, a sua preocupação é alimentá-lo, dar conforto, dar calor quando precisa, esfriar, ligar o ar-condicionado quando está muito calor, enfim, essas coisas todas. Então, tudo isso faz parte do conhecimento cerebral do animal. E ele identifica. Então, se eu chegar lá, por exemplo, nesse dia aí, se eu chegar às 4 horas lá, na sua casa não vai acontecer nada comigo. Dessa maneira que acontece com você. Sim. Por exemplo, se você for em casa. Eu tô com três cães lá. Se você chegar lá, eles não vão nem estar nem aí com você. Mas olha que eu chego, os 3 vêm para mim. E eu tô com uma mais novinha que vem e pula e quer o agrado, né? Então isso é a ligação, mas entra todos esses sentidos. Do som, do cheiro, das coisas que você usa, da roupa, essas coisas todas. Isso aí está num curso que nós temos também de pós-graduação, que é o curso de etologia. A etologia é o estudo do comportamento animal. E só que no comportamento animal a gente também ensina o médico veterinário a se comportar. Por que eu tenho que te ensinar a comportar? Porque você vai atender um animal que não é seu. Sim. Se você levar essa cachorra que você tinha, ou um desses gatos, ele vai se comportar de uma maneira diferente comigo. Sim. E com você ele vai ficar numa boa, mas quando eu tenho que fazer um exame, pegá-lo, palpá-lo, sei lá, tirar a temperatura, que é uma coisa ruim para eles, entendeu? Então, olhar dente, olhar a boca, olhar olhos, olhar ouvido. Quer dizer, então a gente precisa saber e precisamos aprender a essa etologia, que é como lidar com o animal. Não é chegar e ser bruto e achar que você, como humano, o superior, a raça superior, você manda no animal. Não é assim, não. O animal tem o seu jeito de ser para com o seu responsável.
e diferente para com quem trata. A partir do momento que ele vê que o médico veterinário está fazendo algo que está melhorando a condição física dele, ele começa a se entregar. Mas até aí você tem que saber lidar com o animal. Isso aí é a tal da etologia, que é o comportamento. Agora, doutor, por exemplo, pessoas que têm pet, eu já vi cachorro, né? Eu já vi muito isso. O cachorro chegar e lamber a pessoa e às vezes até dar um beijo, né? No rosto da pessoa e tal, dar uma lambida na boca. Isso. Aí a pessoa vai comer alguma coisa, dá pro cachorro, aí a pessoa vai e come. Doutor, esse tipo de situação, por exemplo, é complicada, né? Não deveria. Eu já fiz algumas matérias, artigo, né? Saiu em algumas revistas, né? Não ao beijo de pet. Por quê? Porque a boca dele está contaminada, né? Eles não escovam os dentes, não vão ao dentista, Sim. que deveriam ir ao médico veterinário odontologista, né? Mas não é uma frequência como nós fazemos anualmente ou semestralmente. Então a boca contaminada é muito preocupante. Inclusive as mãos, né? Se você vai brincar com o teu animal, às vezes o pelo dele está contaminado, só que ele é resistente àquilo. Então ali tem um ácaro, tem alguma coisa, e aí se você não lavar a mão e você vai, sei lá, comer uma batata frita, enfim, pegar qualquer condimento e pôr na boca, você pode estar se infectando com uma coisa. Então o ideal é evitar isso. Ou, se isso não é inevitável, é fazer a profilaxia antes de próximas medidas suas, de alimentação, ou de abraço, ou de beijo nas pessoas da família, se você foi beijada pelo animal, né? Nós temos um problema muito sério, só para abrir um parênteses aqui, com tartaruga. Eu falei, não esqueci de falar da tartaruga. A tartaruga também é um pet exótico hoje que está em alta pra caramba. E ela é uma fonte de salmonelose, que é uma bactéria violenta que leva à morte. Nossa, e ela tem isso na boca. Então, às vezes, né, se dá de presente tartarugas para criança, essas coisas. Então, às vezes, o contato precisa tomar muito cuidado. Que agora eu abri um parênteses. Sim, interessante aí, porque ter colocado. Você falou do cachorro que pula e pega. Mas gato também, se você pegar, às vezes ele vem, lambe o seu rosto, sua face, né? Mas dá um nervoso do gato, porque a língua do gato é áspera. Ela é áspera, né? Porque muitas vezes o gato, a gente costuma dizer que o gato toma banho com a língua. Por que ela é áspera? Para poder tirar, né, do pelo. Uma, né? Por causa do banho, né, do alto banho que ele faz, e outra porque ele vem de felinos que comiam peixes. Então aí ele precisava tirar a escama, então os felinos lambendo, eles tiram a escama para ficar só com o couro eu não sabia e a carne. Doutor Francis. Isso aí já é uma coisa que já veio lá de trás, né? O senhor sabe que às vezes as pessoas têm uma curiosidade muito grande, a gente está quase encerrando esse episódio do Panorama de Negócios, mas tinham duas coisas que eu queria repercutir com o senhor. Um deles seria o planejamento estratégico da Qualitas, né? Completou 23 anos, daqui a pouquinho já chega aos 25 anos, né? Porque hoje o tempo passa muito rápido. Tá indo muito rápido, já estamos no final do ano, o ano já foi, né? Então, por exemplo, doutor, dentro do planejamento estratégico de vocês, né, da Qualitas, tem novidades, por exemplo, em relação... vocês completaram recentemente, em agosto, 23 anos e tal, mas algum curso novo, alguma coisa assim, como é que está? O que está acontecendo é isso que eu te falei, como a gente anda par a par com a medicina humana, então todas as novidades elas precisam ser passadas para nós. Então, nós estamos desde... acho que foi meados de março, nós começamos com os cursos de biotecnologia. Então hoje nós temos as impressoras 3D já trabalhando, fazendo próteses para animal, essas coisas todas. Já estamos fazendo cateterismo, já estamos fazendo hemodiálise, já estamos fazendo transplante, entendeu? Então tudo isso são as novidades porque a gente precisa
acompanhar, porque as patologias, elas são parecidíssimas. Não tem muita dificuldade, apenas o bicho está com 4 patas no chão e nós estamos com 2 só. Mas os órgãos são os mesmos e as patologias são as mesmas. Então eles têm nefropatias, eles têm cardiopatias, eles têm dermopatias. Então tudo isso precisa ser. Então o laser entrou a gente agora, a criocirurgia, nós já estamos fazendo já há quase 2 anos para tirar tumores nos animais, principalmente no digestivo, onde não se pode cortar, né? Não se pode usar o bisturi para fazer o corte do tumor, tirar a célula cancerígena. Então, tudo isso é biotecnologia que nós fazemos e já apresentamos aos nossos alunos da pós-graduação, para que eles realmente cheguem no mercado com uma diferença muito grande em relação aos outros que não são meus alunos, né? E que possam ser referência na região, na cidade ou no bairro onde eles trabalham. Ô doutor, as pessoas às vezes têm essa curiosidade, né? Quando você fala de aves, por exemplo, canário do reino, por exemplo. Tá vendo? A gente não fala muito de ave, né? Agora você voltou, ainda bem que você voltou. Canário do reino, aí periquito. Tem muita ave, muita. As pessoas às vezes têm em casa, né? Quando eu fiz a pós em aves e animais silvestres, e eu pus isso no mercado, né? Mandei para a mídia, que eu agora estava atendendo esse tipo de animal, ele superou cachorro e gato. Superou meu atendimento, superou, porque existe muito, o mercado é muito grande. Em Campinas, por exemplo, uma coisa que me chama muita atenção, doutor, é o número de maritacas. Isso tem bastante. Nossa, mas tem muita maritaca em Campinas. Porque ela não tem quem compete com ela, né? Ela não tem o predador, né? Vamos dizer assim, né? Quer dizer, quem preda ela seria o gavião, mas nós não temos muito gavião. É verdade. Você vê, às vezes, na estrada, um ou outro, né? Mas é mais difícil. Então, normalmente, por exemplo, essas aves... As pombas também são largamente, elas proliferam muito. E muito perigoso, né, doutor? Aí já outra... já vamos entrar em outra seara. Porque também não tem o predador da pomba. Você entendeu? Então, mas existe muita ave pet. Existe demais. Principalmente aves canoras, né? Que são as que cantam. Então os canarinhos, os canários da terra. Então, normalmente esses animais, eles têm a maritaca já é mais selvagem. Tempo, hein, doutor? Olha, tipo o canário do rei, o periquito. Vivem bastante, né? Nos meus acompanhamentos lá, eu tive canários com 10, 9 anos. Não passavam muito disso, não. Mais ou menos essa média, né? Exatamente. Aí quando você pega, por exemplo, o caso do porquinho da Índia. Você pegar um papagaio, ele já vai para 70, né? Sim, é verdade. Mas a maritaca também, né? Também, sim. Porque são que a maritaca é difícil de você domesticá-la. Não tem como, é difícil. O papagaio jamais. Mas, por exemplo, doutor, quando você pega, por exemplo, um porquinho da Índia, um hamster, esses animais duram o quê, em média? 5, 6 anos em média. No máximo, né? O segredo se o animal nunca teve nada, se ele não apresentou nenhum problema digestivo, um problema urinário ou um problema de pele, ele vai mais longe. Sim. Né? Então a longevidade dele aumenta. E, obviamente, a qualidade de vida. Sim, claro. Né? Se você... Eu já pegava pessoas que deixavam o bicho fechado numa gaiola, a gaiola não conseguia nem dar 360 graus dentro da gaiola, quer dizer, ficava em cima das fezes, a água suja, quer dizer, tudo isso vai encurtar a vida do animal, né? A longevidade dele. Então, obviamente, né, a qualidade de vida, a alimentação correta e o ambiente correto para ele, obviamente, ele pode extrapolar um pouco, sim. Agora, quando você fala em gato e cachorro, tá, que são animais mais comuns, vamos dizer assim, tá? Geralmente, quanto tempo, em média, por exemplo, esses animais vivem? Os cães, o que a gente percebe é que cães de raça grande, talvez a que você teve, eles têm uma longevidade menor. Tá. Mas hoje nós estamos conseguindo fazer com que eles vivam mais. Por tudo isso que eu te falei, para dar qualidade de vida, alimentação, o cuidado veterinário.
Então, hoje nós estamos falando em média para cães de raça grande há 12 anos. Tá. Já para os pequenos, poodles e os seus companheirinhos lá, a gente está falando em 15, 16 anos de vida. Tá. E no caso dos gatos? Um gato para 20, 21, 22 anos. Ele dura mais que o cachorro. Tudo estando dentro dos conformes, né? Aí as pessoas, muitas vezes, elas têm curiosidade, por exemplo, em relação à idade de um cachorro, por exemplo, em comparação com a idade de um humano. As pessoas às vezes fazem muito essa... É mais ou menos, é assim não. mas você pode fazer essa comparação. Como é que é a conta que nós fazemos, inclusive, para tratamentos, para ter uma ideia, por exemplo, para modificar todo o contexto da vida do animal. O primeiro ano deles equivale a 15 anos nossos. Isso que eu queria quando saber. eles ficam maduros sexualmente. Então já podem ter filhos, né? Já podem se reproduzir. O macho e a fêmea podem ter filhotes. E depois os outros anos são 7. Tá. Então aí você faz a conta. O animal tem 10 anos, por exemplo, né? Então 7 vezes 9, 56, mais 15, 64. É isso. Aí é um senhor já, ele já está na terceira idade, que nós chamamos, né? Ou na melhor idade, porque hoje não está usando mais terceira idade para nós, né? É a melhor idade. Eu já entrei na melhor idade, então a gente sabe disso. É essa conta que a gente faz para poder trocar alimentação, trocar os ambientes, trocar os brinquedos. Em relação ao gato é a mesma coisa? Os exercícios, tudo isso tem que ser modificado. O gato também. Também é a mesma coisa. Mesma coisa. Doutor Francis Flozzi, um prazer imenso esse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu acho que foi esclarecedor. É verdade. E eu acho assim que foi extremamente esclarecedor para quem está nos acompanhando nesse momento, né? Porque a gente nunca trouxe aqui no Panorama de Negócios, no podcast, esse tema dos pets, né? Mais especificamente da questão do ensino, do médico veterinário, da formação do médico veterinário. Muito obrigado por senhor ter aceito o convite, muito obrigado pelo bate-papo. Está convidado para voltar aqui outras vezes, porque nós temos, né, uma infinidade de assuntos e vai ser um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado, viu, doutor? Imagina, eu que agradeço, foi muito interessante. Espero que seus ouvintes, seus telespectadores fiquem satisfeitos com as informações e o conhecimento que nós passamos aqui hoje. Gente, fica o convite para o próximo episódio. Doutor, só para fechar, as pessoas, por exemplo, que quiserem informações em relação a Qualitas, né? Nossa, adorei esse doutor, eu quero fazer medicina veterinária. Hoje, como é que está esse mercado, hein, doutor? Assim, que eu digo assim, tem muito homem fazendo, muita mulher. Como é que está esse mercado de médico veterinário, hein? Hoje o mercado é feminino. É mesmo, né? Nós estamos com 87% de alunos do sexo feminino. Olha que curioso, doutor. Os homens abandonaram um pouco. Onde eu tenho a maior número de homens é no Grandes Animais, né? Que são os cursos que eu tenho em Cuiabá, Goiânia e Mato Grosso. Campo Grande. Então lá aí a maioria são homens, porque é mais para cursos voltados à reprodução e nutrição de bovinos e equinos. Mas o pet, né, os pets em geral, seja exótico, selvagem ou pet de companhia, são 87% de mulheres. Curioso, hein? E hoje nós trabalhamos, né, com as mídias, que é fácil você interagir. Então hoje nós temos o Givo, o Octadesk, essas coisas que você clicou lá, você já está falando com uma pessoa, né, que não é IA, mas já é um dos nossos agentes. Então é no www.qualitas.com.br. Você acessou o nosso portal, obviamente você já vai ser atendido por alguém para qualquer informação a respeito do pet exótico, do pet de companhia, do grande animal, enfim, da saúde pública, de tudo que você precisar. Gostou? Ficou com alguma dúvida? Veja e reveja esse episódio com o Dr. Francis Flozzi quantas vezes você quiser. E já fica o convite para o nosso próximo encontro, sempre com algum convidado muito especial. Grande abraço, até a próxima.